Olá, boa noite, eu me chamo Eric Duarte, sou membro do projeto de extensão do terceiro período com o pessoal de Direito e de Psicologia. Hoje eu trago o professor Francisco Pablo Feitosa Gonçalves, ele é doutor em Direito e é o meu professor de Direito Constitucional. Paulo, é uma honra ter o senhor aqui. A honra é minha, querido. Muito obrigado. E eu queria começar a primeira pergunta, que é assim: como que a dignidade humana prevista na Constituição exige que o Estado reconheça a identidade de gênero de pessoas trans e como acontece na prática, se ele atua realmente com isso ou se ele só deixa de lado na opinião do senhor? Perfeito, Eric. Inicialmente, as pessoas trans, cis, binárias, não binárias, quaisquer pessoas, elas devem ser protegidas pelo Estado. Então, se o Estado fornece um serviço público, tem que ser para todos. Se o Estado fornece proteção, tem que ser para todos. Então, não se admite, em pleno século XXI, que o Estado exclua pessoas, marginalize pessoas. O que ainda acontece, inclusive com as pessoas trans. Então, o Estado brasileiro, infelizmente, ainda é omisso nesse sentido, ainda deixa muito a desejar. O segundo ponto está com alguns anos que o STF ele equiparou a transfobia ao crime de racismo. Na opinião do senhor, isso pode ser considerado um avanço ou um certo retrocesso pelo STF ter chegado a esse ponto de agir? Perfeito, Eric. Excelente pergunta. Esse é um avanço que é sintoma de um retrocesso. Tá? Eu lembro quando isso aconteceu, não é, a chamada criminalização da homotransfobia, a equiparação ao racismo. E eu lembro como teve muita gente assim, em tempo de infartar com isso, né? Ah, mas o STF está legislando, está usurpando a competência do legislativo. O que quase ninguém lembra é que não foi a primeira vez que o STF fez isso. O STF já tinha feito isso em relação ao povo judeu, no caso Elvanger. Naquela ocasião, os judeus eles foram equiparados à raça, mesmo sem ser, tá? Para fins de proteção. E ninguém morreu por causa disso, não é? Quando se tratou da homotransfobia, da criminalização, aí muita gente bradou contra o STF, muita gente surtou. Isso mostra como a nossa sociedade, infelizmente, ainda é homofóbica e transfóbica. Que bom que o STF fez isso, porque o Brasil é um lugar em que você está andando na rua, você é hétero e você abraça seu irmão, você pode ser confundido com um casal, vocês podem apanhar e serem mortos. Teve um caso assim na Bahia. Você abraça seu filho na rua e vocês são confundidos com um casal, vocês são agredidos e podem ser hospitalizados. Aconteceu em São Paulo. Eu tenho um filho de 10 anos e eu quero ter o direito de abraçar meu filho sem a gente apanhar e morrer, não é? Então, que bom que o STF fez e que pena que o Legislativo e o Executivo são omissos nesse quesito. A próxima pergunta é sobre discurso, sobre liberdade de discurso. Do ponto de vista do senhor, onde está a linha constitucional que separa a crítica legítima ou o discurso com a transfobia? Perfeito. Eric, essa é uma fronteira muito difícil de ser traçada. O que eu posso dizer é que nunca na história da humanidade existiu liberdade de expressão irrestrita. A pessoa falar o que quisesse na hora que quisesse. Então, sei lá, na Idade Média, se você falasse contra o rei, contra o senhor feudal, ou até mesmo contra a igreja, você ia se complicar, você ia responder um processo, poderia sofrer uma punição. Aqui no Brasil, no passado, se você falasse algo de ruim com relação ao coronel da região, você ia se complicar. Então, a gente nunca teve essa coisa da liberdade de expressão irrestrita, não é? O Foucault, ele mesmo dizia que em toda época, em todo lugar, existem mecanismos de controle dos discursos. Dito isso, eu sou um defensor da liberdade de expressão e eu acho extremamente difícil a gente avaliar. Não, aqui termina a liberdade de expressão, aqui começa o crime. Eu acho que isso só pode ser verificado caso a caso
e nós precisamos de operadores do direito sensíveis, inteligentes e preparados, como você, para fazer esse tipo de avaliação. Então, essa pergunta ela é um pouco difícil e, em verdade, eu não tenho uma resposta. A fronteira fica aqui. O que eu posso dizer é que nós precisamos avaliar caso a caso e precisamos de serenidade e de, evidentemente, conhecimento teórico jurídico para fazer esse tipo de avaliação. Qual que é o papel da faculdade para combater esse discurso? Eric, a primeira coisa é a faculdade precisa ser um instrumento mais eficiente de inclusão social. Nós temos poucos alunos com deficiência, ou pelo menos com deficiência limitante, deficiência de locomoção, por exemplo, e nós temos pouquíssimos alunos e alunas trans. Eu sou professor há 20 anos e só de uns 5 anos para cá é que eu passei a ter alunos e alunas trans em sala de aula. Isso significa dizer que, até então, essas pessoas eram tão marginalizadas que não conseguiam chegar aos bancos da faculdade, não é? Então, a faculdade precisa ser um espaço mais acolhedor e de inclusão para essas pessoas. Já está com alguns anos que o senhor atua na parte acadêmica, enfim. Eu quero saber, novamente, do ponto de vista do senhor, como é que o senhor enxerga nosso futuro sobre esse tema? Acha que com o tempo vai vir mais leis que cuidem dessas pessoas ou não? Eu acredito que sim, Eric. Eu acredito que nós iremos amadurecer como sociedade e vamos entender que ninguém quer ser trans, ou ninguém opta por ser trans, melhor dizendo. As pessoas nascem trans, não é? Então, a pessoa não opta intencionalmente por uma vida que vai ser mais difícil, a pessoa não opta por sofrer preconceitos, a pessoa nasce trans e em algum momento ela se descobre. Eu confesso a você que eu tive uma criação, até pela minha época, não é? Eu fui criança nos anos 80, adolescente ali nos anos 90, então eu venho de uma sociedade muito mais homofóbica, muito mais transfóbica, e isso evidentemente me contaminou. E graças à educação, graças aos estudos, eu pude entender melhor essas questões. Eu ainda devo ser uma pessoa cheia de preconceitos, eu não tenho como vê-los todos, mas eu acho que nós devemos fazer um esforço nesse sentido, sabe? De entender que são seres humanos e que são tão portadores de dignidade como nós. Eu confesso que eu sou otimista, eu ainda vejo uma sociedade excludente, eu ainda vejo uma sociedade desigual, mas eu percebo, por ter um pouquinho mais de idade do que você, eu percebo que nós estamos avançando e eu sou otimista com relação ao futuro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, querido. Esse vídeo foi feito dia 5/11/2025. Quem está aqui comigo é o meu colega Gabriel Freitas e o meu colega Christian. Pablo, eu fico triste que vai sair, o senhor daqui, mas enfim, muito obrigado mesmo e é isso. Eu que agradeço, querido. Conte comigo. Valeu.